Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 249, sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Uma semana realmente impressionante. Vou tentar aqui sintetizar para vocês várias coisas que aconteceram. Mas antes disso, lembrar vocês, não deixe de seguir o canal no YouTube, no Spotify, onde que vocês preferem escutar. Toda sexta-feira, a partir das 6 horas, já disponível para você. Compartilhe com seus amigos. Estou também nas redes sociais. O Conexão Geo está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook. Se gostam do meu trabalho, comentem, deixem o seu like e, como eu falei, compartilhem. O tema principal na geopolítica global essa semana, na minha avaliação, o BRICS e a nova ordem mundial, o G7 versus o B11, B de BRICS. Por que 11? Porque na reunião que aconteceu essa semana, terça, quarta e quinta-feira, lá na África do Sul, ontem, a declaração final, o fato mais marcante, muito aguardado, confirmou a entrada a partir de 1º de janeiro de 2024 de 6 novos países. Os BRICS eram formados por 5 países, passarão a ser 11 países a partir de 1º de janeiro de 2024. Quem são esses países? Arábia Saudita, país do G20, maior exportador de petróleo do mundo. Argentina, também país do G20, segunda maior economia da América do Sul, parceiro importantíssimo do Brasil, terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Emirados Árabes Unidos, segunda maior economia entre os países árabes, sexto maior exportador de petróleo do mundo, sétima maior de reserva de petróleo, tem programa espacial, tem usina nuclear, aumentou muito as relações com a Rússia desde o início da guerra da Ucrânia, com investimentos russos, inclusive os Emirados Árabes comprando petróleo mais barato para refinar nas suas refinarias, possui também um dos portos mais importantes do mundo na escala global, o 11º porto mais de movimento de contêineres do mundo fica nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, um país bastante interessante. Egito também entrando para o BRICS, terceira maior população da África, segunda maior economia da África, maior força armada da África, laços históricos com a Rússia, controle do Canal de Suez e, obviamente, muita tradição no mundo árabe em termos políticos. Etiópia também entra para os BRICS. Etiópia, segunda maior população da África, sede da União Africana e desse novo time aí de países que entram para os BRICS, a menor das economias. A Etiópia fica aí em 5º lugar em termos de PIB na África. E o 6º país, o Irã, o tão falado Irã com esse programa nuclear, possivelmente buscando a sua arma nuclear, uma indústria de defesa própria bastante interessante. Temos visto aí vários drones iranianos aí na guerra na Ucrânia, que a Rússia tem utilizado. O Irã tem a 4ª maior reserva de petróleo do mundo, segunda maior reserva de gás também do mundo, sofre pelas sanções dos Estados Unidos, mas também é um país de grande história, grande tradição, como Império Persa, etc. Esses são os 6 novos países que farão parte dos BRICS, formalmente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A questão maior é 2 ausências importantes nessa lista, na minha avaliação. Indonésia, havia muita expectativa da Indonésia entrar para os BRICS. A Indonésia tem a 4ª maior população do planeta, é a maior economia do Sudeste Asiático, é um membro do G20, um país bastante interessante, até pela questão do controle de um outro ponto focal das linhas de comunicação marítimas, que é o Estreito de Malaca, e também um outro país que eu tinha expectativa da possibilidade de entrar para os BRICS, a Nigéria. Nigéria é a maior economia e população da África, maior produtor de petróleo também do continente africano. Nigéria aqui no entorno estratégico brasileiro. Seria até bastante interessante para o Brasil, nessa tentativa que temos feito aí de isopacas, ou seja, de aproximação dos países do Atlântico Sul, que a Nigéria também entrasse. A próxima reunião dos BRICS já está marcada, 2024, na Rússia.
né? Imagine como será a reunião do ano que vem num país que está em guerra com outro país, que o caso é a Ucrânia, apoiado por Estados Unidos e os demais países da OTAN. Vai ser bastante interessante acompanhar essa reunião dos BRICS do ano que vem. Há uma expectativa aí, não é importante lembrar, não é um bloco econômico, a questão da moeda única foi discutida, mas não teve definição nenhuma. O Banco dos BRICS prometeu aumentar financiamento de projetos de infraestrutura, inclusive para os novos países, a Argentina gostou muito disso. Não é uma aliança militar, né? É importante a gente frisar isso, não existe nem previsão de exercícios conjuntos dos países do novo BRICS, digamos assim, mas nada é impossível para o futuro. China e Índia são os países aí que têm o maior problema entre eles, inclusive já tiveram em guerra entre os dois e problemas na fronteira ali no Himalaia, mas a reunião também serviu para tanto o primeiro-ministro Narendra Modi como o Xi Jinping fazer ali também uma reunião à parte falando sobre a questão do Himalaia, da fronteira ali no Himalaia, e a princípio a tendência é manter aí o cessar-fogo, não ter problema. E a pergunta que fica é bom para o Brasil? Como é que fica a relação dos Estados Unidos e da Europa conosco, né? Muita gente me perguntando isso ontem, e eu digo o seguinte: eu acho que os Estados Unidos e a Europa não podem perder o Brasil e eles vão dobrar a aposta no Brasil, na minha avaliação. Se não fizerem isso, vão estar errando muito. O Brasil é a potência da América do Sul, tem disparado maior PIB, população é mercado consumidor, ou seja, nós somos a potência da América do Sul. Os Estados Unidos não pode perder o Brasil, os Estados Unidos sabe disso e eles vão aumentar a presença aqui de várias formas, inclusive também acredito em termos de investimento. E a Europa não vai ficar atrás. Vamos aguardar, mas essa é a minha previsão, sem sombra de dúvidas, a notícia geopolítica mais importante dessa semana, esse BRICS ampliado, esse B11. Outro tema também importantíssimo, o êxito do programa espacial da Índia. Sim, Índia, maior população do planeta, quinta maior economia do planeta. A Índia tem aí previsão de ser a terceira maior economia do planeta em 2030. Tenho falado muito de Índia aqui, um país nuclear, a Índia possui armas nucleares, tem uma indústria de defesa robusta, crescente, também uma indústria de tecnologia bastante interessante, também na parte farmacêutica. É o terceiro maior importador de petróleo do mundo. Sabemos que a China é o maior importador de petróleo, Estados Unidos em segundo e a Índia é o terceiro. E a Índia celebrou o pouso da sua espaçonave na Lua nesta quarta-feira. Um feito realmente histórico, o quarto país a conseguir isso. Lembrando que essa semana tivemos o fracasso da missão russa, da Luna 25, que também tentou pousar no domingo, antes da missão indiana, e fracassou. A espaçonave russa teve perda de controle dela e ela destroçou, explodiu quando chegou no solo lunar. Uma grande vitória. O Narendra Modi, imagine o primeiro-ministro Narendra Modi lá na reunião dos BRICS, no meio da reunião, o pouso foi na quarta-feira, no meio da reunião dos BRICS, fazendo um pronunciamento para toda a nação indiana. Sugiro vocês entrarem no YouTube, verem nos sites dos jornais indianos para ver. Parecia que assim, uma grande vitória geopolítica da Índia, porque temos que lembrar que pousar uma espaçonave na Lua tem muita tecnologia, tem muito esforço, tem muito conhecimento, muito estudo, muita engenharia, ou seja, a Índia realmente de parabéns por ter entendido a importância de ser potência, mesmo com todos os seus problemas, desigualdade socioeconômica, pobreza, vários problemas sociais que a Índia ainda possui, mas a sociedade indiana entendeu que precisa ter uma força armada forte, precisa ser forte em algumas áreas de tecnologia, e uma delas é a questão espacial. O quarto país a conseguir pousar uma espaçonave na Lua: Estados Unidos, Rússia, China e agora Índia, com o detalhe que a Índia pousou no polo sul da Lua, uma região da Lua que nenhuma outra espaçonave de nenhum outro país já tinha conseguido. Uma região que aparentemente tem água, ou seja, pode ser o local de uma base lunar. Notícia importantíssima. Terceiro tópico, trago aí
excepcionalmente nesse nosso Conexão Geo 249, 3 tópicos importantes: a morte do Prigozhin. Prigozhin, o chefe do grupo Wagner, o grupo mercenário mais falado aí dos últimos anos, teve uma participação importantíssima no conflito da Ucrânia, várias ações do grupo Wagner na África, ações do grupo Wagner na Síria, e o Prigozhin realmente ultrapassou a linha vermelha, né? O Prigozhin, eu já tinha, vocês que me acompanham sabem que eu, por vários podcasts, eu já tinha comentado a minha surpresa, né, do Prigozhin falar da forma como ele falava em termos de acusações em relação contra o ministro da Defesa da Rússia, contra o general Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Aquilo ali não estava encaixando na minha cabeça. E na minha avaliação hoje, o que aconteceu foi o seguinte: o Prigozhin era sim um elemento de confiança do Putin. O Putin determinou a ele criar o Grupo Wagner em 2014, ele criou o Grupo Wagner mercenário. O Grupo mercenário era, sim, instrumento de poder da Rússia, ações do Grupo Wagner em países de interesse da Rússia, como Síria, como vários países africanos. Ou seja, o Prigozhin era um cara de confiança, só que ele abusou da confiança do Putin. Ele começou a falar ostensivamente mal do ministro da Defesa da Rússia, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, no meio de uma guerra. O Putin calado, mas esse silêncio do Putin não queria dizer que ele estava concordando. E quando tivemos a questão lá do motim, né, 2 dias aí de bastante tensão, a possibilidade, o Prigozhin mostrou que tinha sim apoio de parte da população e parte dos militares russos. Aquilo fez com que o Putin não reagisse naquele momento contra o Prigozhin, aceitou a mediação do presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, no sentido de apaziguar a situação, e o Prigozhin, então, e o grupo Wagner saiu da Ucrânia em definitivo, se espalhou pela Bielorrússia, etc. E aparentemente a coisa ia ficar tranquila quando, nesta quarta-feira, o avião transportando o Prigozhin de Moscou para o avião particular, né, transportando ele e outros elementos do grupo Wagner para São Petersburgo, onde fica a sede do grupo Wagner, explodiu, morrendo todos, né? Os 7 do grupo Wagner, mais os 3 tripulantes da aeronave. Teve gente falando para mim que podia ser armação. Sempre é possível, a gente nunca tem certeza, né? Falaram que o Prigozhin tinha morrido, mas na verdade ele não morreu. Só que ontem o Putin deu uma declaração de condolências às famílias dos mortos, inclusive a família do Prigozhin, disse que as investigações vão levantar o que aconteceu. Muita especulação se foi um míssil lançado de terra contra a aeronave ou uma bomba que explodiu dentro da aeronave. O importante é que, digamos assim, o recado está dado. Ninguém na Rússia pode se colocar no caminho do presidente Putin. Março do ano que vem teremos eleições na Rússia e certamente, se nada acontecer contra o próprio Putin, ele será reeleito para mais um mandato. E agora vamos para o Estamos de Olho. Agora a gente pode falar do Estamos de Olho, né? Estamos acompanhando as eleições aqui na América do Sul, resultado das eleições no Equador, segundo turno, será no dia 15 de outubro, e também importante salientar o plebiscito que proibiu a exploração de petróleo na floresta equatoriana. Um dado importante, pouca gente falou sobre isso, mas um dos elementos importantes nessas eleições do Equador, que também ocorreu uma votação de um plebiscito para decidir se a Companhia de Petróleo do Equador prosseguia ou não na exploração de petróleo na floresta amazônica equatoriana, e a vontade da população é que não. Isso é um dado importante. Na eleição em si, em termos de nomes, como nós estávamos esperando, a candidata do ex-presidente do Equador, o Rafael Correa, a Luísa Gonzalez, ficou em primeiro nesse primeiro turno, em primeiro lugar, e em segundo lugar ficou uma surpresa, o candidato liberal, o Daniel Noboa. Não era esperado, não constava aí nos primeiros lugares e nas pesquisas, e ele é filho de um dos homens mais ricos do Equador. Ou seja, direita e esquerda, né, disputando o segundo turno. Então, 15 de outubro, vamos seguir acompanhando. Também um fato importante que vamos seguir aí, estamos de olho aí daqui para frente, essa nova
digamos assim, essa nova aliança entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Uma reunião importantíssima que aconteceu na última sexta-feira lá nos Estados Unidos, envolvendo o presidente Biden, primeiro-ministro do Japão e presidente da Coreia do Sul, e eles estabeleceram várias coisas. O mais importante é troca de informações em tempo real sobre a área de inteligência, especialmente China, Coreia do Norte, e a gente não pode também deixar de lado a Rússia. Muito interessante, muito importante essa reunião de cúpula entre os três países. Sabemos que os Estados Unidos têm um acordo de defesa com o Japão e com a Coreia do Sul, tem 40 mil militares americanos no Japão, cerca de 30 mil militares na Coreia do Sul, e essa reunião de sexta-feira foi, sem sombra de dúvida, bastante relevante. Estamos de olho, vamos acompanhar. Outra questão que também estamos de olho, a questão do Níger, né? Foi uma comissão da comunidade dos países da África Ocidental lá no Níger, no final de semana passado, e a proposta da junta militar é uma transição de 3 anos. Obviamente que essa comissão que foi não aceitou, e fica na expectativa se a CDAO, que hoje é presidida pela Nigéria, maior economia, potência militar ali de toda a região, vai ter uma ação militar. Então, não se sabe o que pode acontecer. Se tiver uma ação militar, certamente Estados Unidos e França vão dar apoio de inteligência, etc., para a ação, não vão se envolver diretamente, mas vão dar apoio de inteligência. Mas a União Africana disse que não apoia uma intervenção militar. Então, a situação está um pouco ainda em suspense. Vamos seguir de olho, porque é, sim, um caso bastante importante que estamos acompanhando atualmente. E, para fechar, né, boa notícia... 40 anos do primeiro pouso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira na Antártica, 23 de agosto de 1983, uma aeronave C-130 do Brasil, pousou no aeródromo da pista, lá da base Eduardo Frei, que fica na mesma ilha Rei Jorge, onde está a nossa estação antártica Comandante Ferraz. Um feito histórico. Naquela época, poucos países tinham conseguido pousar uma aeronave de asa fixa na Antártica. O Brasil teve esse feito, e nessa semana comemoramos 40 anos de um evento histórico para o Programa Antártico Brasileiro, e fica aí a expectativa do pouso da primeira aeronave KC-390, uma aeronave que a Força Aérea Brasileira atualmente está empregando, fabricada no Brasil, fabricada pela Embraer, e grande expectativa pelo pouso dessa aeronave na Antártica pela primeira vez. Com essa notícia, né, celebrando os 40 anos da presença da nossa Força Aérea na Antártica, fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo demais de vocês a audiência, a confiança no meu trabalho, e pedindo a todos que, se possível, compartilhem, deixem comentários, deixem o seu like, né, que isso sempre ajuda a impulsionar o canal. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima.